hoje, lá no Senado, nós temos a votação do Código Eleitoral. Coloca os meus convidados na tela e eu vou aqui passar para o Gimenez e para o Carlos, porque eu quero que vocês tragam, façam aqui o alerta para os nossos espectadores do que está em jogo ali. Então fiquem à vontade de fazer a abordagem que acharem melhor, e eu vou aqui também, a Júlia, se o Hugo quiser entrar também nesse debate aqui, a gente vai explorando esse debate, vai aprofundando esse debate. Então, pela senioridade aí, Gimenez, eu vou abrir para o Carlos, para ele começar, tá bom? Boa tarde, muito obrigado, é um prazer estar aqui, vocês estão me ouvindo bem? Tá com umas falhas, mas segue firme aí que a gente vai te avisando. Ok. O novo Código Eleitoral está em debate na Comissão de Ciência e Tecnologia, na CCJ. Aconteceu um fato positivo hoje, é que já houve alguns acordos de melhorias, mas eu acredito que esse texto que está no Código ainda precisa evoluir muito. Ele tem problemas graves, nós podemos listar alguns. Um é o tema do voto auditável, que precisa ser. O outro é o tema da segurança do processo, é necessário instalar um certificado digital em cada urna. Tenho aprendido muito com o meu amigo Felipe Gimenez sobre a importância da publicidade dos atos eleitorais, seja o voto, que precisa ser verificado pelo eleitor, a imagem pública, que é essencial. É importante destacar que esses pontos que nós vamos conversar aqui na sequência, que têm sido defendidos por quem conhece o assunto, eles não são novidade em outros países. A Corte Suprema da Alemanha considerou que um equipamento de votação como usado no Brasil é inconstitucional. A Corte Suprema da Índia também. Nos Estados Unidos já faz algum tempo que os órgãos eleitorais dos diversos estados vêm abandonando a votação eletrônica pura. Então isso não é novidade do mundo. E vai ser um prazer conversar sobre esse assunto com vocês aqui. Gimenez, abra. Cláudio, obrigado pela oportunidade. Professor Rocha esgota o assunto sobre a perspectiva informática. Eu tenho tido o empenho de fazer com que as pessoas olhem para o problema sob a perspectiva jurídica. É difícil encontrar alguém que alcance o sentido de que o voto, sendo eletrônico, ele é indireto. Na minha perspectiva, nós deveríamos estar, desde 96, numa espécie de campanha diretas já. Porque o sentido da cláusula pétrea do voto direto é o domínio direto do voto pela única pessoa que pode afirmar a correção do registro. E daí a necessidade do voto ter concretude, como tem em democracias com alta tecnologia. Eu estou acompanhando aqui a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, onde o PLP 112 está sendo tratado, e nós torcemos por duas emendas. A emenda do senador Girão, que é a 373, e a emenda do senador Amin, que é a emenda 342. Me parece que o relator está absolutamente intransigente. O senador Marcelo Castro faz até uma certa ironia. Ele diz que essa matéria só interessa para os saudosistas de Brizola, diz que o assunto é de uma minoria, a população não está preocupada com essa questão de como o voto é processado. No entanto, eu penso que essa afirmação é equivocada, porque nós só estamos precisando de anistia em razão de que o povo brasileiro não tem nenhum domínio sobre o processo eleitoral. Eu estou aqui acompanhando, a expectativa é que alguma dessas emendas seja aceita, ou até mesmo adiado o debate, a votação sobre o PLP 112. Me coloco à disposição da bancada aí para a gente continuar o assunto. A gente teve inclusive um dado recente, que coloca na tela aí, Brenda, por favor, que o Donald Trump, ele anunciou um decreto antes aqui das eleições de midterm, né, das legislativas, para proibir o voto pelo correio e o uso de urnas eletrônicas. Me parece que finalmente esse tema
ele chegou de maneira, vamos dizer assim, contundente, oficial no debate público. Eu fico me perguntando, inclusive, se a gente pode fazer esse debate agora, Moraes. Será que a gente pode? Será que você deixa a gente falar de urna eletrônica? Será que o YouTube vai deixar a gente falar de urna eletrônica aqui, sem a gente ser acusado de tentar derrubar a República, né, atentar contra o Estado Democrático de Direito? Eu quero dizer para vocês, eu lembro sempre, que essa questão do voto auditável, a gente, por muitos anos, isso foi debate oficial, isso teve a participação do TSE. Eu me lembro que o Gilmar Mendes, né, Felipe e Carlos, o Gilmar Mendes chegou até a encomendar estudos sobre colocar uma impressora acoplada na urna para imprimir o voto, e isso, de repente, esse debate ele é criminalizado, né? Ele é colocado, ele é proibido, criminalizado, e ele passa a se dar de forma clandestina, o que é muito ruim, como você bem frisou, né? Isso não aumenta, muito pelo contrário, a percepção de transparência e de integridade, né, do voto. Muito pelo contrário, faz com que as pessoas, se eles não querem o voto auditável, é porque tem alguma coisa errada. Quer dizer, você acaba estimulando isso. E eu lembro que essa questão, inclusive, ela ficou ali pendente, né? O TSE fez questão de não se posicionar sobre nada disso de forma mais objetiva, o STF também, né? E isso acabou alimentando muita desconfiança, alimentando toda uma revolta, né, em alguns setores aí, e gente mais extremada cometeu esses atos de vandalismo do dia 8. O fato é o seguinte, me parece que se a maior democracia do planeta, ela tem claro que o voto precisa ser auditável, você ter a materialização dele para que ele seja efetivo, e isso está na nossa Constituição, me parece que isso reinaugura o debate. Você concorda comigo, Felipe? Eu penso que as razões de Donald Trump, embora a linguagem não seja muito precisa, elas estão pautadas justamente pela necessidade do domínio do voto, o domínio direto, e o domínio da população sobre o processo eleitoral. Porque, veja, ao eliminar o voto eletrônico, elimina-se o voto indireto, porque se o voto está no plano dos elétrons, ele é necessariamente indireto. Eu preciso que as pessoas ouçam, é preciso que as pessoas inculquem essa compreensão de que se o voto é feito apenas de elétrons, ele é indireto, porque a existência dele se dá num plano fora do domínio do cidadão. E também a questão do voto pelo correio, porque no momento em que o voto viaja, ele escapa ao controle da população, ele escapa ao controle do eleitor. A eleição numa democracia é um ato de democracia direta. O voto e o processo devem estar sob domínio da população, sob pena de não haver soberania popular. E se não há soberania popular, não há regime de democracia, que significa exatamente isso. Então, é importante entender o motivo de países como Israel, Japão, Alemanha, darem ao voto concretude. A concretude do voto é necessária para que o ser humano, na limitação dos seus sentidos naturais, tenha domínio direto do voto e tenha domínio do processo eleitoral. A questão é profunda do ponto de vista jurídico. Eu espero que as colocações de Trump sejam bem entendidas e principalmente dentro do nosso Congresso Nacional, que infelizmente o debate é muito raso, muito raso. Fala-se basicamente do instrumento e não se faz nenhuma consideração jurídica sobre o fato de que, em democracia, o processo de deliberação, chamado eleição, deve estar sob domínio do povo e não sob domínio dos burocratas. Eu espero que isso seja entendido, inclusive, pelos meios de comunicação. Percebam que, quando se fala em voto auditável, por exemplo, está se remetendo à obrigação do cidadão confiar em auditores. Em democracia, o cidadão não é obrigado a confiar em auditores. O ato de identificação e atribuição do voto deve estar sob domínio cognitivo, na compreensão do povo. Então, não é voto auditável
que nós queremos na democracia é o ato público do escrutínio e o voto direto sob domínio do cidadão no ambiente de votação, ali no ato reservado de votar. É interessante que o debate tenha sido reavivado, mas é importante que a gente não continue trabalhando com as mesmas premissas de 3 décadas. Espera aí, deixa eu fazer aqui uma pontuação, porque você estava falando, trazendo esses termos técnicos, e até a Júlia aqui comentou comigo que, assim, na perspectiva dela, que é uma pessoa que está acostumada também a lidar com o povo, ela acha que essa linguagem ela é de difícil assimilação, viu, Felipe? Então, assim, a minha preocupação é que, assim, se convencionou falar em voto auditável justamente porque é possível auditar, é possível verificar. E o que você está propondo é uma mudança de semântica, né, de abordagem mesmo desse voto. Qual seria a forma mais simples para se fazer isso? E também deixo aberto aqui para a Júlia, se a Júlia quiser fazer algum comentário adicional, porque eu roubei a sua fala. Eu tenho uma sugestão aqui. Qual? Eu acredito que a gente deve chamar de voto direto, que é o que o Felipe fala. Por quê? Porque isso é o que está escrito na Constituição. A Constituição não fala em voto auditável, voto impresso. A Constituição fala que é um direito do eleitor o voto direto. Então, em primeiro lugar, eu acredito que essa semântica do voto direto, diferentemente do voto eletrônico, que é indireto, como bem colocou o Felipe, é um caminho para pacificar. Eu acho que primeiro, talvez esse seja o ponto importante. O nome correto, né? Até porque auditável é uma coisa meio estranha para mim, porque os partidos abandonando o seu poder absoluto de auditar, de fiscalizar. A lei eleitoral hoje diz que os partidos podem fiscalizar tudo e os partidos podem constituir um sistema próprio. Por que os partidos estão abandonando esse poder de fiscalizar tudo, que a lei eleitoral já dá aos partidos? Estão entregando para a entidade auditada que eles é que vão dar isso. Esse troço está errado. Quem tem que regulamentar como é que vai auditar são os partidos. E também está errado essa história de deixar que a autoridade eleitoral defina dezenas de outros órgãos para fazer. Quer dizer, o voto tem que ser direto e ele tem que ser fiscalizado pelos partidos políticos, que são a entidade que naturalmente nos representa. Você acredita no programa de um partido e você vota daquele partido. Ora, tem que ser parte intrínseca do processo eleitoral para a separação de poderes, para a harmonia, né, da segregação de funções, que haverá uma organização eleitoral que vai conduzir as eleições e haverá uma organização representativa, que são os partidos, que vão fiscalizar as eleições e depois vão eleger os candidatos que vão tentar. Então, que a gente construa essa clareza. O voto ele é direto. E o voto, para ser direto, para atender à Constituição, ele precisa ter publicidade e, para isso, ele tem que estar materializado. O fato de que a Alemanha abandonou o voto eletrônico, o fato de que incorporou uma impressora, o fato que esse tema volta a ser discutido nos Estados Unidos e que é necessário eliminar a votação pura, está na essência dessa tese, que concordo com o Felipe, que é a tese do voto direto. Quando a gente vai iniciar uma conversa, isso aí já dizia Aristóteles, né? A gente precisa normalizar os termos para que a gente não faça monólogos paralelos. Então, às vezes, a pessoa fala uma palavra pensando num conceito, enquanto a outra com quem ela está debatendo se refere àquela palavra com outro conceito. Então, quando a gente pega a definição de voto direto, a gente precisa utilizar aquilo que a Constituição Federal define como voto direto, né? Voto direto é quando o próprio cidadão vai lá e vota. Ponto. O meio pelo qual é utilizado para aferir o voto, aí é outra discussão. Se vai ser um voto no papel, se vai ser levantando a mão, se vai ser o voto na urna eletrônica, aí é o meio.
Mas a definição constitucional e dentro da ciência política, voto direto é quando a pessoa vai lá e vota por si mesma. Diferente de um voto indireto. Quando, por exemplo, nas eleições num país parlamentarista, a população vota nos seus deputados, vota nos seus senadores e estes decidem quem será o primeiro-ministro, então nós temos o caso em que a população escolheu indiretamente o primeiro-ministro, porque o primeiro-ministro recebeu o voto direto dos representantes diretos da população. Então, é isso. Agora, o método para você calcular o número de votos, para você contabilizar os votos. Aí é que a gente precisa discutir e, mais uma vez, a gente precisa discutir também à luz da Constituição brasileira, porque, obviamente, cada país vai estabelecer o seu modelo, vai revisitar o seu modelo, mas a gente precisa ter como norte a Constituição Federal Brasileira, sob pena de a gente também discutir algo que jamais poderá ser aplicado, porque já nasce morto por ser inconstitucional na discussão. Os Estados Unidos, por exemplo, hoje Donald Trump levanta essa bandeira de não mais aceitar o voto por correio. Para mim, eu acho bastante estranho ainda haver voto por correio. Por mais que a cédula seja uma cédula difícil de ser falsificada, porque ela tem uma série de requisitos de segurança, eu mesma já vi a cédula e é mesmo um documento complexo, é um papel, uma impressão bastante diferente, mas ainda é icônico, assim, para mim é estranho que alguém possa votar e o voto chega depois e aí esse voto vai poder ser contabilizado. Eu acho que abre uma margem muito grande para ter uma fraude aí e o que o Trump está querendo é exatamente acabar com esse voto. Outras pessoas, outros estados americanos entendem que o voto pelo correio só pode ser contabilizado se tiver sido realizado no próprio dia da eleição. Então abre-se uma margem muito grande a depender do país em discussão. Voltando aqui para o Brasil, a gente precisa deixar claro, até como uma estratégia de comunicação, para que a gente consiga convencer boa parte da população que ainda não entendeu a discussão e também deputados e senadores, que quando a gente fala sobre voto auditável, nós estamos falando da possibilidade de haver um papel, um documento que seja compatível com aquele voto que foi colocado na urna. E aí eu me coloco aqui e quero saber se eu estou errada no que eu estou falando, tá? Voto auditável, de acordo com o que está sendo pedido hoje, inclusive colocado por meio de emenda, né? O senador Flávio Bolsonaro, ele pediu para que fosse feito voto auditável nesse sentido. A urna eletrônica continua, mas é realizada a impressão do voto, que cai no próprio dispositivo e a partir dali, depois do final da votação, os delegados vão ser responsáveis por fazer a contabilização do voto que foi impresso com o voto que foi aferido na urna. É isso? Sim, é isso que está na emenda. É isso. Sendo prático aqui, olhando para aquilo que está discutido nesse momento e concordando com você, mesa mantém o voto eletrônico como está e deixa tudo controlado pelo tribunal. Isso é o texto que veio da Câmara aprovado na Câmara. Ainda há o risco de, quando voltar para a Câmara rejeitar as emendas do Senado. Diga, Felipe. Você quer fazer uma observação? Não, pode terminar, professor Rocha, mas eu gostaria de fazer uma ressalva com relação à compreensão da teleologia da cláusula do voto direto. Eu discordo. Não, perfeito. Aí, eu acho importante ressalvar isso, mas eu vou aguardar a sua fala. Tá bom. Assim, do ponto de vista objetivo, existe um texto que veio da Câmara. Esse texto que veio da Câmara ele está sendo revisado no Senado. Então, existem algumas versões do novo código, do novo texto que têm sido feitas pelo relator, que é o senador Marcelo Castro, e as negociações com a oposição para poder ajustar pontos essenciais. Um é esse voto, que hoje mereceu, inclusive, manifestação longa do senador Espiridião Amin. Então, eles têm dito que é preciso nessa urna que está aí. Essa seria a melhoria. Tem que ser capaz de verificar esse voto. E esse mesmo voto que foi impresso, que foi confirmado pelo ele será contado. É necessário que haja contagem pública. Há 2 pontos de atenção. Um
é que, na minha opinião, documentos gerados pela urna até hoje, eles não têm a presunção de veracidade dada pela lei, porque esses documentos que são gerados, eles precisam ser assinados com um certificado digital ICP Brasil, assim como a nota fiscal, assim como a procuração, assim como qualquer documento jurídico. Né? Qualquer advogado sabe que qualquer documento em qualquer processo, ele tem que ser assinado com certificado digital ICP Brasil. E a urna não usa um certificado digital ICP Brasil. Isso precisaria estar no código. Na realidade, no entender do federal que está no ITI, que é o especializado, tem um parecer dele, é vedada à administração pública a emissão de certificados digitais fora da... Então, primeiro o voto tem que ser materializado, ele tem que ser registrado num documento eletrônico que tenha validade legal, ele tem que ser impresso, e aí, em ele sendo impresso, o eleitor vai conferir. Aí depois você consegue auditar esse voto. Ele só será auditado se tiver, de fato, sido materializado. Tem um outro ponto que está sendo deixado de lado. O Supremo Tribunal Federal já considerou o voto impresso, em diferentes formas, inconstitucional, e considerou inconstitucional por unanimidade 2 vezes. Ou seja, o Congresso já aprovou algo similar 5 vezes, sendo que a última aprovação foi a derrubada do veto da presidente Dilma em 2015. E o TSE chegou a construir uma urna com impressão do voto em 2016 e 2017. O Supremo considerou isso inconstitucional. E ele diz que é inconstitucional porque, na opinião do Supremo, colocar uma impressora na urna e a urna tiver alguma falha de equipamento, o sigilo da identidade pode ser violado. Porque ficaria lá uma impressora com um voto impresso, e aí quebrou a urna, o mesário vai ter que ir lá, opa, esse troço é inconstitucional. Esse é um tema que precisa ser analisado, porque está sendo discutida como destaque lá na comissão. Se for aprovada do jeito que está, o Supremo vai considerar isso inconstitucional pela 3ª vez, pelas mesmas razões que ele considerou inconstitucional as outras 2 vezes anteriores. Nós estamos vivendo um troço aqui que tem o problema que o Felipe está colocando, que é fundamental, do voto direto, e tem o ponto de que, se aprovado do jeito que está aí, vai ser removido pelo Supremo pela 3ª vez. Ó, eu tô aqui, tá confirmado, estou aqui falando com a minha repórter aqui, porque uma fonte minha acabou de me informar que a emenda 352 do AMIN foi aprovada, justamente a emenda do voto impresso. Correto aí, Felipe? Perfeito. Então aqui também a repórter confirmando, então está aprovada. Brenda, coloca aí agora, tá? 2 pontos aí, bota aprovada na CCJ a emenda do voto impresso, tá? CCJ aprova a emenda do voto impresso.